O Messias revelado no Velho Testamento. São tantas as passagens bíblicas no Antigo Testamento que relatam a futura existência de um Salvador ou de um Messias, que ficamos impressionados com tanta exatidão nos fatos e que iriam acontecer centenas de anos mais tarde. Vamos aos fatos que irão impressionar você, mostrando que Jesus não era desconhecido para a maioria das pessoas na terra de Israel bem antes dele nascer. Essa declaração de Jesus informa-nos antecipadamente de onde ele veio. Em João 17,5 disse: "E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Portanto, ele mesmo confirma que sua existência era muito antiga, nos tempos da eternidade, junto ao seu Pai, ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, o grande arquiteto do universo. O livro de Isaías é muito abrangente quando se fala do Messias. Vemos em Isaías 9,6 as qualidades e missão do Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Continuando esse versículo, claramente mostra-nos que o mesmo está se referindo ao reino do Messias, seu principado, e que descendia de Davi, Jesus de Nazaré. E estava confirmado categoricamente pelo próprio Deus, quando diz lá em Isaías 9,7: "Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, e sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto." Em Isaías 11,1 diz assim: "Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará." Novamente fazendo referência à descendência de Davi, pois Davi era filho de Jessé. Em Gênesis 3,15, muitos dizem que é uma referência à obra de Jesus e nos diz que ele descenderia da semente de uma mulher. Diz assim: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Novamente em Isaías, existe um capítulo inteiro falando sobre a sua obra redentora. Ouça só: "Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se expuser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores." Isso está em Isaías capítulo 53, versículo 1 ao versículo 12. Mas não é só em Isaías que diz a respeito de Jesus. Ouça o que a Bíblia nos diz de onde é que viria o Messias.
E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Além de dizer que o grande governador descenderia da tribo de Judá e nasceria na cidade de Belém de Judá, está fazendo referência também à existência de Jesus antes da fundação do mundo, antes de Deus criar os céus e a terra. Também nos diz que seria descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vemos isto em Números 24, 17. Diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Em Daniel 9,25 nos fala claramente por volta de que época seria dado o seu nascimento. Veja, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Que ele também nasceria de uma moça virgem, que não tinha ainda conhecido varão. Isso está registrado em Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Também em Isaías 9, 1 e 2, foi previsto que iria anunciar sua mensagem na Galileia, próximo do mar de Tiberíades, conhecido também como Mar da Galileia. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Foi também profetizado como seria o seu comportamento, as suas atitudes. Isso está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 2 a versículo 5. Diz assim: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Também foi predito de que maneira que ele entraria em Jerusalém num determinado dia. Isso está registrado no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Diz assim: Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá, a ti justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. O cumprimento desta profecia está em João, capítulo 12, versículo 12 ao 15. Diz assim: No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E olha só o que também foi profetizado sobre ele: até o preço da traição de Judas e o que seria comprado com o dinheiro da traição. Está registrado em Zacarias, capítulo 11, versículos 12 e 13. Diz assim: Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: Arroja isto ao oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. E o cumprimento dessa profecia é conhecida mundialmente. Na Bíblia está escrito e registrado em Mateus 27, 3, do 6 ao 8. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. E por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue.
Está registrado em Mateus 27, versículo 6 ao versículo 8. E para concluir, deixo mais uma profecia a respeito de Jesus. Em Isaías capítulo 61, versículo 1 ao versículo 4, nos declara assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E o cumprimento desta profecia se deu na própria pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, quando disse essas palavras na sinagoga dos judeus em Jerusalém, lá em Israel. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Se você gostou do vídeo, aperte o joinha, inscreva-se no canal, se ainda você não é inscrito. Compartilhe este importante vídeo e deixe nos comentários o que você achou. Em breve eu vou fazer um vídeo comentando todos os comentários, também dos outros vídeos. E até o próximo vídeo.